Eu gosto de citar esse versículo, que é o Salmo 4, versículo 8. Salmo 4, versículo 8, que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Bem, o que é a depressão? Nós não temos uma definição fundamentalmente rígida, porque há muitas teorias acerca do porquê da depressão. A depressão pode ser por isso e por aquilo outro. Na ciência médica, há muitas teorias. Nas ciências humanas, na psicologia, cada corrente da psicologia apresenta um postulado teórico para falar acerca da depressão. Então nós não temos uma definição fundamentalmente rígida. Depressão é isso, por causa disso, por causa daquilo e acabou. Não existe. Cada vez mais há uma descoberta nova, cada dia tem um dado novo, e dependendo do ângulo da ciência, ela traz uma informação nova. Entre tantas definições acerca da depressão, uma que eu achei interessante, é a que eu vou dar para vocês aqui. É a perda profunda do humor por questões de tristeza e sofrimento moral. A perca profunda do humor por questões de tristeza e sofrimento moral. Numa linguagem mais comum para você entender o que é a depressão, eu vou usar uma coisa que você vê em estrada. De vez em quando você está viajando e tem uma placa na pista: depressão a 500 metros. Você já viu essas placas na pista? Quando você está viajando numa estrada, né? Depressão na pista significa que a estrada está no nível normal e que ela vai ter uma descida, ela vai ter uma caída. Então, depressão na pista significa a saída da normalidade do nível da estrada para um nível inferior. E numa linguagem mais comum, depressão é isso: é você sair de um nível normal do seu estado de equilíbrio emocional para um estado inferior. Uma linguagem bem ralinha para você entender essa questão da depressão. No meio das ciências humanas, o pessoal diz, tudo que eu for falar que tem um termo técnico, eu dou uma explicação para você. O pessoal diz que a depressão é o resfriado da psicopatologia. O que é isso? A depressão é o resfriado da psicopatologia. Resfriado é uma coisa comum, certo? Todo mundo tem resfriado. A psicopatologia é a parte da psicologia que faz os diagnósticos das doenças emocionais e das doenças do psiquismo humano. Então, o psicopatologista, aquele que faz os diagnósticos para encaminhar ou para um psicólogo mesmo, ou até para um psiquiatra, ou para quem quer que seja da área, né? Ele faz os diagnósticos. Então o pessoal diz que a depressão é o resfriado da psicopatologia, porque é comum a depressão. Muita gente passa por depressão. Eu poderia falar de diversos tipos de depressão, porque existem vários. Vou citar 3 aqui. Há uma depressão que é chamada de depressão endógena. Numa linguagem mais popular, é uma depressão de origem interna. Isso é, problemas com as reações químicas do organismo, uma questão do funcionamento das glândulas, a mulher no período da menopausa, problemas no ciclo menstrual, uma tensão pré-menstrual, leva uma mulher à depressão. É o que nós chamamos de depressão endógena. É por problemas internos, exclusivamente aqueles problemas que têm uma patologia, tem algum problema no funcionamento do organismo que não está indo bem e que poderá levar a pessoa à depressão. Há uma outra depressão que é chamada depressão psicótica. É uma coisa muito perigosa. Um sofrimento intenso, violentíssimo, pode levar a pessoa à perca do controle da realidade. E a pessoa pode ser levada até a morte. E ela pode ser levada à sua autodestruição, suicídio, por esse tipo de depressão. E também tem uma outra depressão, que é chamada depressão reativa. A própria palavra está dizendo, é uma reação
há diversos fatores. Eu vou escolher alguns para você entender. Essa é uma depressão super comum, chamada de depressão reativa. Principais causas da depressão, entre tantas, da depressão reativa, são geralmente por fatores externos, fora daquilo que está dentro de mim, do meu ser. Indecisões, injustiça, perdas e relacionamentos. Entre tantos aspectos, eu estou citando aqui 4. Uma pessoa injustiçada pode levar, como uma reação, ele entrar no túnel da depressão, por uma injustiça, por perdas de qualquer tipo de perda, perda de parente, perda de emprego, perda sei lá de quê. A pessoa pode levar uma indecisão, e a pessoa perdeu uma oportunidade na vida, e relacionamentos. É uma coisa tremenda. Ódio, ciúme, inveja, e um monte de coisa fruto de relacionamento. Bem, intensidade de uma depressão, a gente tem 2 níveis. Ou elas são crônicas, isto é, elas são longas, mas a intensidade delas é menor, ou ela é aguda, é uma intensidade forte, mas é curta. Sintomas de uma pessoa depressiva. Eu estou fazendo uma introdução para você ter uma ideia do que é a depressão, e eu vou trazer aqui para a luz da Bíblia. Aguenta um pouquinho. Sintomas, não vou citar todos, vou citar alguns sintomas de uma pessoa depressiva. Perca do sono ou sono perturbado. Choro constante. Perca da fome. Um não investimento ou uma coisa que nós dizemos um desinvestimento. A pessoa não investe em si mesma. Ela se acha a mais miserável, a mais chata, a pior pessoa, o mais desgraçado, o mais terrível. É um desinvestimento a respeito dela mesma. Desânimo profundo. São alguns entre tantos sintomas de uma pessoa depressiva. Aí vem uma pergunta que deve estar na mente, no coração e na língua de você que está aqui e você, querido, que está me assistindo pelo programa Renascer. Pode um servo de Deus entrar em depressão? Pode um verdadeiro cristão passar pela depressão? Então eu vou te responder. Vou te responder e vou dizer por quê. Sim, pode. Pode. Eu vou te mostrar por que pode. Primeiro, uma questão de humanidade. Você não deixou de ser ser humano. É um problema sério no nosso meio as pessoas pensarem que já estão no estado de santidade. Esquecem que estão no processo de santificação. Santidade só em Deus e só no céu. Aqui é processo de aperfeiçoamento. Enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter tribulações e adversidades. Você é ser humano, se eu te der um beliscão, vai dar um gritinho que eu sei que vai dar. E aquelas irmãs que têm aquelas unhas finíssimas, aparadas, se ela pegar assim ó, a tua pelezinha, uma reação humana. Uma reação humana, normal. Você é um ser humano. Sabe o que é o nosso problema? É que nós, por pura falta de conhecimento, atribuímos as doenças emocionais a Satanás. Você admite que uma pessoa que esteja com fígado, com problema, ou ele toma remédio, ou Jesus cura, ou se for grave ele tem que ser operado. Você concorda comigo? Concorda? Sim. Você também concorda que se uma pessoa tiver um problema de coração, ou Jesus cura, ou ele toma remédio, e dependendo da gravidade ele tem que ser operado. Sim ou não? Isso é verdade. Você concorda que uma pessoa que tem um problema de estômago, se Jesus não curar, ou ele tem que tomar remédio, ou se for uma doença grave, ele vai ter que ser operado. Correto? Agora, quando trata de doenças emocionais, é o diabo. Simplesmente o diabo. Não. Você é um ser psicossomático, é mente e corpo. Você é parte matéria e parte espiritual. Você tem emoções, você sente, você percebe. O homem é uma pessoa, e para ser pessoa tem uma tríade. Tem que ter inteligência, vontade própria e sentimentos. Então, primeiro por uma questão de humanidade, porque o próprio Jesus fala em Mateus 5,45, que Deus fez com que o sol se levante
sobre bons e maus, e chuva desça sobre justos e injustos. As coisas desse mundo terreno, ela tanto acontece a nível do ser humano comum, como daquele que serve a Deus. Segundo, é evidente que o diabo, que tem um ardil psicológico terrível, ele percebe quando você está desanimado, derrotado e arrasado, e ele vai chegar para jogar pesado. Não tenha dúvida disso. Ele vai jogar pesado. Mas não significa exclusivamente que a origem da depressão é uma possessão demoníaca. Não significa. Ele vai chegar porque ele sabe que o que comanda o seu ser é o seu psiquismo. E se ele conseguir derrotar você no seu psiquismo, você vai ser um derrotado total. E eu quero te dar um conselho para você fazer igual a Jesus. Não deixa o diabo ter a última palavra na tua vida. Lembra da tentação em Mateus capítulo 4? O diabo chumba em cima de Jesus. Jesus, pancada em cima dele. É pra cá e toma, pra cá e pra lá. Até que Jesus falou, vai-te Satanás. Só o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Não deixa o diabo ter a última palavra na sua vida. Diga para ele, olha diabo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha diabo, eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha diabo, graças a Deus que me dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixa ele ter a última palavra na sua vida. Um outro fator que leva as pessoas à depressão, a nível do povo de Deus, é que as pessoas começam a agir dentro de uma expectativa exclusivamente humana. É por isso que está tanta gente depressiva. É a deidade do homem, é o humanismo secular. O homem é senhor de tudo, o homem resolve tudo, o homem tem solução para tudo. E o homem não é nada, é pó e cinza. Quando ele está num beco sem saída, para quem que ele vai recorrer? Ele se julga capaz de tudo, resolve tudo, é senhor de tudo, manda em tudo, faz tudo. E na hora que abate sobre ele um problema, ele não tem equilíbrio emocional para suportar aquilo. E muita gente no nosso meio começa a deixar Deus de fora das suas decisões importantes de vida. E quando você faz isso, você é um forte candidato a ser uma pessoa depressiva. Quando Deus está fora do centro das decisões da sua vida. O que Paulo fala em Filipenses 4:6? Olha, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Participe a Deus tudo o que está acontecendo na tua vida, meu irmão. Não tome decisão precipitada. Participe a Deus os problemas da sua vida. Não fique com os seus problemas. O que 1 Pedro 5,7 diz? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por causa desses motivos, uma questão de humanidade, Satanás aproveita esse momento e quer chegar junto para destruir. Uma questão que você está deixando Deus de fora das decisões importantes da sua vida. Você é um forte candidato a, quando tiver um problema acima da sua possibilidade, você entrar no túnel da depressão. Como não deixar a depressão te alcançar? Vou dar a receita. Como é que eu faço, pastor, para a depressão não me derrotar? Para ela não fazer morada na minha vida, esse estado emocional de tristeza, de derrota, que a gente pensa que é a pior pessoa do mundo e que nós somos mais desgraçados. Como é que eu faço? Eu vou falar sobre dois homens que tinham tudo para serem os homens mais chatos e marcados pelas coisas da vida. Um deles chama-se José do Egito. Você lembra que José tinha 15, 16 anos e ele teve um sonho? Ele teve um sonho e foi contar para os seus irmãos. Olha, a gente estava amarrando os molhos no campo e eu vi quando o meu molho levantou e os 11 molhos se dobravam ao meu. Ele tinha 11 irmãos. A turma começou a olhar para ele e dizer, esse cara está pensando que a gente vai se encurvar ele um dia, é? Aí depois disse, olha, eu tive um outro sonho. Eu vi 11 estrelas, o sol e a lua se encurvarem a mim. E nós 11 mais o pai e a mãe. Esse cara está demais. Vamos acabar com a vida desse cabra enquanto é tempo. Pegaram José e venderam José. Eu disse que um dos motivos que leva uma pessoa à depressão são perdas. José era o queridinho do papai.
Era o queridinho do papai. Ele perdeu aquela comunhão com o pai e a comunhão com a família. Eu disse que um dos motivos da depressão é injustiça. Ele estava sendo injustiçado. Ele tem aí 2 motivos para ser uma pessoa depressiva. Ele vai ser escravo na casa de Potifar. Era para ser o escravo mais nojento, mais rabugento, mais chato. O camarada mais irritado, ou então aquele camarada isolado num canto, que não quer olhar para ninguém. Diz a Bíblia que José foi tão bom na casa de Potifar, que Potifar colocou ele para tomar conta de tudo. E deixa eu abrir um parênteses aqui na mensagem, para você que está em casa, para você que está aqui na Assembleia de Deus na Penha. Só entre nós aqui e o Brasil, tá bom, filho? Só entre nós e o Brasilzão todo. Tem crente, tem gente que ganha salário e é ruim de serviço para encrenca, hein? E não é escravo, só chega atrasado, reclama do patrão, fala mal de todo mundo, só arruma intriga no trabalho e não é escravo. José era escravo, injustiçado, vendido pela família e foi exemplar que Potifar colocou ele sobre tudo. Agora a mulher de Potifar não valia 1 centavo. Ela botou olho no garoto bonito. O garoto era um garotão bonitão. Ela, que hebreuzão, que hebreuzão. Aí começou a tentar fechar o cerco em cima de José. Epa, ele fez igual aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo 2:22. Foge dos desejos da mocidade. Tudo que é em relação à carne tem que correr. A Bíblia só manda a gente correr de alguma coisa que é maior do que nós. A Bíblia manda você enfrentar o diabo. Não manda correr dele. Porque você tem o poder de Jesus para derrotar o diabo. Agora, carne, manda fugir. Ó, Zimpa, meu filho, se manda. Que Jesus falou em Mateus 26:41, que a carne é fraca e o espírito está pronto. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo diz, fugir da prostituição. Não vai encarar não, filho, que vai te rebentar. A Bíblia só manda você fugir de uma coisa que é maior do que você. A tua tendência humana é maior do que a tua vontade. Ó, pé na tábua, queridão. E aí a mulher de Potifar meteu o olho no garoto, o garoto começou a correr. Até que um dia Potifar não estava em casa, e ela arma uma cilada, e ela pressiona o garoto. O menino, não, o meu senhor não me deu você, ele me colocou sobre a casa, mas você não. E ele tentou fugir, ela agarrou a roupa do menino, ficou com a roupa do menino na mão. E aí, meu filho, você já viu mulher fazer escândalo? Você já viu? Você já pensou a tua mulher você chegar em casa do trabalho, a mulher dizer, Tereza, esse vizinho tarado aqui do lado, tentou me agarrar. Você já viu? Você já pensou que pandemônio é? A Bíblia, não interessa a narrativa da Bíblia, é esse detalhe. Mas imagina, o rapaz era escravo, o senhor chega em casa e a mulher, com raiva de José, desgraçou José. Esse hebreu que tu colocou aqui tentou me seduzir, tentou me agarrar, tá aqui a roupa dele. Ah, meu filho, José tomou pescotapa, telefone, bolacha, rabo de arraia. Ele tomou bolacha de tudo que é lado. Estava sendo cometida contra ele a segunda injustiça. Ele já tinha agora o 3º motivo para ser depressivo e ele agora foi mandado para o calabouço. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha na casa de Potifar. Ele tinha o 4º motivo. 2 perdas e 2 injustiças. José foi para a prisão, diz a Bíblia. Você lê depois a história de Gênesis, capítulo 37 em diante, para você ver. Olha, diz a Bíblia que José foi tão bom na prisão, ele tinha tudo para ser aquele cara moado, quieto. A depressão ela pode reagir de várias formas. Ou o camarada moado, quieto, que não quer saber da vida, ou aquele camarada que quer agredir todo mundo por causa da vida. Das duas, uma. Ele era para ser o pior prisioneiro, mas ele foi tão bom que o carcereiro colocou ele para tomar conta dos outros presos. Sabe quanto tempo José passou na cadeia? Ele passou 2 anos na casa de Potifar. Com 15 anos ele foi vendido. Com 2, 17. E com 30 anos ele foi colocado como governador do Egito. Ele ficou 13 anos na cadeia sem merecer. Você já parou para analisar? Que injustiça, que perda. Ele tinha tudo para ser um depressivo. Depois você sabe que Faraó tem um sonho, ninguém interpreta, e o Espírito de Deus revela a José 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Você já viu um político quando faz uma previsão acertada? Como é que ele é respeitado? Um político faz uma previsão futurística e acerta,
Ih, rapaz, esse aí é quente, esse cara aí é quente, esse cara é bom. Imagina José, quando ele deu a previsão, faz os celeiros e depois que começou a fome, José ganhou um cartaz tremendo. Agora ele era governador do Egito, só abaixo de Faraó. Tinha poder de vida e de dar morte. Ele tinha poder de tirar vida e de conceder, vida e de conceder morte para qualquer um. Seus irmãos, vem os 7 anos de fome. Seus irmãos agora vão ter que ir lá no Egito comprar, comer na mão de José. Você hoje, hein? Há 10 anos atrás, esse camarada fez uma comigo e agora ele vai ver com quantos paus faz uma canoa. Vem, filho. Vai comer aqui, neguinho, na minha mão. Como é que você faz? Um mal que uma pessoa te fez e depois lá na frente você está numa posição elevada. Como é que você faz? Para sintetizar a história, gente, se lá no céu tiver uma central de videotape, que deve ter, eu vou pedir a Deus para me ver o encontro de José com seus irmãos para ver a cara daqueles panaca. Eu fico pensando quando José se deu a conhecer 15 anos depois. Aí você vai no capítulo 50 do livro de Gênesis, os irmãos de José foram malandro toda a vida. Quando eles viram que seu irmão era o governador, disseram, estamos fritos, assado sem gordura. Todo mundo se jogou no chão e disse, a partir de agora, nós somos teus escravos. No mínimo, o mínimozinho é ser escravo. Se ele não resolver mandar cortar o pescoço da gente todo. Nós somos seus escravos. Agora, a resposta de José é o segredo. Porque José não entrou no túnel da depressão, apesar de tanta injustiça, de tanta perda. Quando seus irmãos se ofereceram para ser escravo, José diz assim, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê no dia de hoje. Sabe qual era o segredo de José, o primeiro? É que José sabia que Deus estava no controle de tudo. Amado, você pode estar vivendo uma situação adversa, mas Deus está no controle. Nada acontece por sorte ou por azar. Deus tem um propósito, Ele vai te ensinar alguma coisa, Ele vai te mostrar alguma coisa. Aquieta-te e aguarda a hora de Deus. O segundo segredo de José, sabe qual foi? Primeiro, ele atribuía tudo a Deus. Não atribuiu a seus irmãos. Então ele não teve problema de relacionamento, que é uma das causas que leva a pessoa à depressão. Ele não teve problema de injustiça nem de perdas. Não, Deus permitiu tudo isso acontecer. Deus está no controle da minha vida. Eu sou servo dele. Agora, o segundo segredo de José é quando ele dá nome a seus 2 filhos. Ele chama de Manassés e Efraim. O que é que significa? Manassés, esquecimento. Efraim, prosperidade. O que passou, eu não quero saber. O que passou fica lá para trás. O que importa é daqui para frente. Não fique se remoendo pelas coisas do passado que você não vai tornar com o tempo. O que vale é daqui para frente. O que vale é que você está vivo. O que vale é que Deus está com você. O que vale é que Deus tem coisa para você. O que vale é que Deus vai abrir porta. O que vale é que Deus vai te dar vitória. O passado deixa para lá. O importante é daqui para frente. Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? Um outro homem que tinha tudo para ser depressivo era Paulo. Paulo tinha tantos motivos, foi tanta injustiça contra Paulo. Um dia lá em Filipos, Atos capítulo 16, arrancaram a roupa de Paulo em praça pública. Sabe o que é um homem de vergonha? Ficar nu em praça pública e tomar uma chibatada por uma coisa que não fez? Você já parou para pensar o que é isso? Paulo foi injustiçado, ele levanta um paralítico na cidade de Listra e o pessoal apedreja ele. Ele faz bem e o pessoal paga com mal. É tudo para ser depressivo, para ficar queixoso das coisas. Aí Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim, olha, uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O que não presta, o que é do passado, que não vai servir para me abençoar, fica lá fora. O que importa é daqui para frente. Aí Paulo diz um outro segredo para não ser um homem depressivo. É o que ele fala em Filipenses 4:8. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos,
Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai. Não fica ocupando essa cachola aqui com besteira, não. Não fica ocupando a tua cabeça com coisa que não vale. Paulo ocupava a sua mente de coisas boas. Olha o que ele fala. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma fama, se há alguma virtude, nisso pensai. Pense nas coisas boas. Não ocupe a sua mente com bobagem. Não ocupe a sua mente com coisas que não vão colaborar para o seu bom viver. E a depressão não vai tomar conta de você. Você quer ver uma outra coisa que você precisa fazer para a depressão não te alcançar? Tem gente, escuta bem que isso é importante. Você que está em casa me assistindo pela TV, o programa Renascer, e você que está aqui no Templo da Assembleia de Deus na Penha, aqui no Rio de Janeiro. Preste atenção. É que tem pessoas que pensam que tem que dizer amém para todo mundo. A pessoa machuca e ela tem que engolir. Fala de novo. A comida está podre, mas eu tenho que engolir. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que botar para fora quando alguém vir me perturbar meu juízo? Ah, é, para mim não ficar com depressão, tem que soltar tudo. A Bíblia tem parâmetro para tudo, amado. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos, mas não irai-vos. De vez em quando, aconteceu um problema com uma pessoa, vai a ela, diga que não gostou. Não aceito isso não, é a tua maneira de pensar, mas a minha não é essa. Não, eu me mato, mas não falo. Eu morro, mas está tudo bem. Faz de novo, que eu fico quieto. Eu não vejo isso na Bíblia não. Ah não, pastor, a gente tem que ceder tudo. A Bíblia fala, olha, a Bíblia diz lá em Atos 15:39, que entre Paulo e Barnabé, meu filho, o bicho pegou. Não tem essa palavra na Bíblia não, é linguagem minha. Mas o bicho pegou. Sabe por quê? Barnabé queria levar João Marcos. Paulo não queria levar Marcos porque Marcos já tinha negado fogo na primeira viagem. Sabe o que diz os estudiosos? Houve um paroxismo. Houve uma discussão violenta entre os dois. Paulo não xingou Barnabé, nem Barnabé xingou Paulo. Paulo não ofendeu Barnabé, nem Barnabé ofendeu Paulo, porque não há nenhuma reprimenda na Bíblia a Paulo e Barnabé. Foi uma discussão de ideias, não de sentimentos. Cada um expressou a sua ideia. Quem é que estava com a razão? Naquela hora, os dois. Naquela hora, os dois, sim senhor. Paulo, o zeloso apóstolo da graça, e se você for ver a segunda viagem que ele fez com Silas, se Marcos está naquela, eu não sei o que acontecia não. E Barnabé, o apóstolo da graça, que queria dar uma segunda chance. Todos os dois naquela hora estavam certos. Lá na frente depois, Paulo vai ver que Marcos amadureceu e diz que ele é útil. Mas os dois discutiram. A Bíblia fala, também no livro de Gálatas, que Paulo resistiu a Pedro na cara porque era repreensível. Há pessoas que ficam acumulando coisas e depois isso vai estourar. De alguma maneira, meu irmão, ou numa neurose, que é um mecanismo que você tem de válvula de escape, ou então numa depressão. Você foi atarrachando, foi apertando, não fala nada, não diz o que pensa agora. Se você perde a cabeça para xingar palavrão, para tacar pedra, para arrebentar, para dar tapa, isso não é a ira que diz a Bíblia. A ira da Bíblia é você vivenciar aquele momento com aquela pessoa, sem ofendê-la, mas dizer, não, eu não deu, olha, vai me desculpar, isso eu não aceito. Sem que em um minuto você abra o seu amor por aquela pessoa. A terceira maneira de você não deixar a depressão chegar, sabe o que é? É cumprir o mandamento da Bíblia. Que mandamento, pastor? Em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 37, Jesus fala de dois grandes mandamentos. Quais são? Você que está em casa aí, o pessoal aqui não entendeu bem, eu falei alemão agora. Você que está em casa, aí você repete aí na poltrona onde você está, ou na cozinha, ou na sala, ou ainda na cama com aquele aparelhinho de mudar de canal, o controle remoto. Aí você repete aí comigo, porque o pessoal aqui
hoje está sem jantar, o programa está sendo gravado à noite, o pessoal veio do trabalho, eu entendo tudo isso, eu compreendo, mas os 2 grandes mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se você ama o outro e se relacionamento é uma das questões que pode levar uma pessoa à depressão, você sempre vai entender o outro. Ah, coitado, ele não é assim não, ele está falando isso, coitado, tem acontecendo alguma coisa com ele, tem algum problema com ele. Você está sempre compreendendo o outro, porque nós somos afeitos ao momento, nós julgamos as pessoas pelo momento. Se relacionamento é uma das questões que leva a pessoa à depressão, se você tem o amor de Deus, o ágape no seu coração, e você pratica o amor em relação ao outro, é um santo remédio para você não ser depressivo. Você quer ver mais um motivo para a depressão não te alcançar? Produza o fruto do Espírito. Você sabia que desde o dia que você entregou sua vida a Jesus, você tem possibilidade de produzir o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. O pessoal agora que está em casa vai ouvir um coral fantástico, repetindo não os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, que tem vários gomos. Vamos lá. Prepara o pulmão, vamos quebrar o galho, fim, já apaga aí a televisão. Olha, abre a Bíblia, Gálatas 5:22. Abre aí para você citar. Vamos lá? Fruto do Espírito. Produz o fruto do Espírito que você vai vencer a depressão. O que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Já abriu a Bíblia? Então vamos repetir o fruto do Espírito. Vamos lá. Amor. Paz. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança e mansidão. Está aqui. Paulo está preso e escreve uma carta para uma igreja que a turma estava comendo couro. Briga por posição dentro da igreja. Que coisa feia. Pastor, você que está me assistindo por esse programa, pastor, não permita, não seja marionete na mão de ninguém. Você é o anjo da igreja. Não tem nada a ver com a mensagem, mas deixa eu dizer para você, pastor. A igreja dos Filipenses estava em guerra, cada um disputando, e Paulo estava preso. Isso aqui que Paulo fez, meu Deus do céu, que vergonha. Quem sabe se sou eu que estou na prisão e escrevi uma carta aos Filipenses. Amados irmãos que estão aí na igreja, eu estou preso. Coitadinho de mim. Ora por mim, tá bom? Não é fácil estar aqui na prisão não, tá? Foi isso que Paulo escreveu? Paulo pegou uma carta aos Filipenses e disse assim: Filipenses, alegrai-vos no Senhor, 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 alegrai-vos no Senhor. Ele produzia o fruto do Espírito. Ele estava preso lá no cárcere inferior com Silas nu, todo machucado. O cárcere inferior não tinha penetração de luz. O cárcere inferior, as fezes e a urina ficava misturada com as pessoas. Era um lugar terrível para a pessoa entrar em depressão. Mas à meia-noite Paulo e Silas cantavam. Eles tinham o fruto do Espírito. Se você tiver o fruto do Espírito, essa tristeza violenta não vai dominar você, porque você tem a alegria do Senhor no teu coração. E você é mais do que vencedor, amado. Aleluia! Produz o fruto do Espírito que você vai derrotar a depressão. Agora, pastor, eu estou em depressão. Como é que eu venço? Vou te dar a receita e vou terminar aqui. Eu estou em depressão. Como é que eu venço a depressão? Como é que eu saio, pastor, desse túnel terrível que eu estou? Ai, meu Jesus. Eu vou te dar 3 receitas para você sair da depressão. A primeira é que há certos níveis de depressão que, se Jesus não curar, você terá que ter uma terapia medicamentosa. Há certos níveis de depressão tão profundos, ou Jesus cura você, ou você vai ter que ir para uma terapia medicamentosa. Não é psicoterapia, é terapia medicamentosa. Vai ter que ir ao médico psiquiatra, porque o psicólogo não pode dar receita médica.
Você vai ter que não apenas fazer uma psicoterapia, uma terapia medicamentosa, vai ter que ter remédio. Eu estava viajando e a minha vizinha lá da casa do meu pai, as meninas que foram criadas comigo, desde garotinhas, vizinha de parede, eu recebi a notícia, já casada, da minha idade mais ou menos, e meu pai ligou para mim e disse: Silas, a menina aqui vizinha, uma das 3 irmãs, morreu. Eu falei: o que é isso, pai? Ele disse: sabe qual é o laudo médico? Depressão profunda. Ela entrou em coma e morreu. E a família não sabia. Ela estava distante, morando na casa com o marido e tal, e o esposo escondendo aquela situação dela, e quando foram ver, carregaram ela para o hospital, ficou 4 dias no hospital e morreu. Uma depressão profunda, ou Jesus te cura, que Ele tem poder de curar qualquer enfermidade, ou você terá que tomar um remédio, senão você pode ser levado à morte. Segundo lugar, se você está em depressão, lança ela para o teu Deus. Lembra do salmista no Salmo 42? Ele estava em depressão. Lê o Salmo 42 depois em casa. Ele diz assim: as minhas lágrimas servem-me de alimento todo dia. Choro constante é sintoma de depressivo. Ele estava em depressão, mas se ele ficar apenas no canto dele dizendo: oh meu Deus, eu sou mais inútil, miserável, não estou com nada, vou morrer, eu sou o pior do mundo, eu sou a pessoa mais terrível do mundo, vai morrer mesmo. Mas sabe o que ele fala? Ele começa a analisar a situação e dizer: pera aí um momentinho. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, Ele é o meu Deus e a salvação da minha face. Chama o teu Deus para cuidar você dessa hora. O que diz o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. As nações se embraveceram, dei um pulo aí em 2 versículos, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Oh querido, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Deus. Transfere para Ele, amado. Em terceiro lugar, que eu vou encerrar aqui, eu quero falar sobre, presta atenção que eu vou terminar. Você quer vencer a depressão? Você quer vencer a depressão? Quer? Se ela chegar, você quer botar ela para correr? Eu vou dar a receita da maior psicoterapia do mundo. O que é uma psicoterapia? Você procura um psicólogo, ele de um lado, você do outro. Você começa a falar e o terapeuta aqui vai formular uma hipótese sobre o seu caso. Essa hipótese pode ser confirmada ou negada. E quando você começa a falar, qualquer terapeuta sabe que através da linguagem verbal nós expressamos sentimento. Quando você está falando, você está jogando coisa para fora. Está botando para fora, você já está no processo da terapia. E você pode falar o que você quiser. Uma das correntes humanistas fala da associação livre. Você começa falando: quando eu era criança eu comia abacate. Não. Aí eu comprei um carro ontem. Pode falar do jeito que você quiser. Na multidão das suas palavras vai acontecer uma coisa que a gente chama de um ato falho. De repente você fala uma coisa e o terapeuta, com a sua experiência, ele pega aquilo como gancho e puxa, diz: epa, aqui ó.
É um ato falho. Você solta uma coisa que estava recalcada no inconsciente e ela vem à tona. E você solta a nível da linguagem verbal. E ele vai trabalhar com isso. Só que tem um detalhe. Primeiro, o camarada que está do outro lado, lá no divã, que está na cadeira, é um ser humano dotado de inteligência. E ele pode maquiar, através da linguagem verbal e gestual, o que ele está sentindo. Ele pode maquiar, porque o ser humano tem esse poder. E o terapeuta não é onisciente, nem onipotente. Ele pode se enganar e ele erra a beça. Não porque ele deseja, é porque ele não tem a onipotência, nem a onisciência. Então você vai para lá, você pode ter um bom terapeuta e ajudar você a resolver um problema. Pode ou não. Mas a maior psicoterapia do mundo, sabe qual é? Você bota seu joelhinho no chão. Aprende aqui com o doutor aqui, ó. Bota os 2 joelhinhos no chão, entendeu? Aí você começa a falar com Deus. Opa, através da verbalização eu expresso sentimentos. Só que tem um detalhe. O psicólogo dos psicólogos, ele não formula a hipótese, porque ele tem a onipotência e a onisciência. O Salmo 139 diz que antes que saísse uma palavra da minha boca, ele já sabia quantas eram e o que era. Ele já conhecia tudo, ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Você fala com Deus, você extravasa tudo que está sentindo, você conta tudo que está te perturbando, joga mesmo, abre a boca mesmo, não fica com aquela oração, Senhor, tu sabes, Senhor, tu sabes, Deus. Deixa de lorota, conta para ele, abre essa goela aí, fala para Deus, eu estou perturbado com isso e com aquilo outro, e Deus, que conhece o profundo do ser, vai dar a receita certa e a solução certa, porque Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Está em depressão? Ore, fale com Deus. Ele vai curar você, Ele vai arrancar você desse túnel escuro. Porque Deus não fez o homem para andar de cabeça baixa. Deus não fez você para ser derrotado. Deus fez você para ser vitorioso. Andar de cabeça em pé. Você ter vida abundante. Você ter alegria. Você ter paz. E você ser feliz. Derrote a depressão em nome do Senhor Jesus.